Sejam bem-vindos ao Arte Pod, o seu podcast de arte, feito com arte, sobre arte, pela arte. E hoje vamos aqui bater um papo com o grande professor, ator, diretor, professor da UFBA. Ele xinga, viu? Arildo Deda. Então nós todos somos feitos da mesma matéria de que são feitos os sonhos. E ele que está conosco aqui desde o primeiro dia do podcast, sem ele saber, saiu dali da capa do livro e se materializou aqui em pessoa. Então, meu querido Arildo, professor, Diga, eu meu quero... filho, diga. eu Tô quero- nervoso, tô nervoso. Tá nervoso? Tá nervoso? Eu quero saber de você, sobre sua vida, sua trajetória, como foi que começou suas andanças pelo teatro. Eu sei que eu sei que foi ontem, mas lembre aí um pouquinho. Eu tava lembrando, há umas 2 semanas atrás, me pediram uma mini bio. Sim. O que é isso? É remédio? É? Mas aí me explicaram o que era. Eu disse, não precisa isso não. Basta dizer que eu faço há 60 anos que eu faço teatro. Mais velho do que você. Mas é isso. Eu começo essa coisa Eu sou de Sergipe, Simão Dias, da Igreja Presbiteriana de Simão Dias, por incrível que pareça. E lá eu comecei a dizer poesia. Dizer poesia com uma diretora, Dona Carmen, dizendo, não faça assim, não faça assado, mas embora. E começou fazendo isso. Ganhei uma bolsa para vir estudar no Colégio 2 de Julho, Aqui em Salvador. aqui em Salvador, em 1952, com 12 anos de idade. Vim para cá, no internato do colégio, e a primeira coisa que eu faço no Colégio 2 de Julho no dia 18 de outubro, ontem eu estava lembrando disso, no dia 18 de outubro de 1952, aniversário do colégio, eu, junto com mais 2 colegas, recitamos para 600 pessoas no auditório Baker do Colégio 2 de Julho, o Navio Negreiro, De Castro Alves. de Castro Alves. Dona Irene Guzmão, que era professora de português, foi me ajudando, tirando um pouco o sotaque. Por mim não tirava. Mas enfim. Aí eu tomei gosto da coisa e comecei a fazer peça no Colégio 2 de Julho, mas sabendo que o que eu queria mesmo era estudar letras. Em 59, eu faço vestibular para letras e passo. E começo a estudar, morando ainda no Colégio 2 de Julho. Começo a estudar, de repente me cai do céu uma bolsa para ir para os Estados Unidos. Aí, com 18 anos de idade. Vou. Ainda em letras também. Não, aí já era uma bolsa do Rotary Club para estudar Secretarial Sciences, ciências secretariais. Mas estava a fim de ir, fui. Lá eu dou um jeito. Quero viver a experiência. Fui, Sim. comecei a fazer Secretarial Science, estudando accounting, estudando shorthand, datilografia. Mas eu vi que tinha um grupo de teatro. Eu comecei a fazer teatro. Para quê? Para quê? O bichinho mordeu ali. Mordeu ali e ficou. Quando eu volto em 61, vou voltar para letras, que eu tinha feito vestibular, tinha cursado o primeiro semestre, mas a pessoa que eu deixei para trancar minha matrícula não trancou e eu perdi. O que eu vou fazer? Teatro, né? Em 62,
chega aqui o Centro Popular de Cultura da UNE, Sim. Famoso CPC. o CPC, que quer fazer um núcleo aqui na Bahia, na UFBA, mais precisamente na UFBA. Eu disse, eu quero fazer. Aí cheguei lá, entrei, comecei a fazer teatro junto com Capinã, Tom Zé, o Ali Salomão, Geraldo Sarno em cinema, Teresa Sarno, Solange Lamego em educação, tudo isso no CPC. E aquela maravilha de viver isso de 62 até 64. 64 eu sou um ator interrompido. Me interrompem. Por causa do golpe de 64. Golpe de 64. A última peça que eu fiz no CPC chamava-se O Suzis da Senhora Carrara, de Bertolt Brecht. Direção de Álvaro Guimarães. Logo Brecht, né? E tinha um suzis de madeira, que era o suzis da Senhora Carrara, que ela guardava, mas madeira. Eles levaram e expuseram no foyer do Teatro Castro Alves como As armas da Revolução. Que doideira. Foi. Mas, enfim, era um tempo muito louco. Eu sou interrompido e fujo para Sergipe e meu pai chega, tem que arranjar um emprego. Tá, seu Deus, vamos arranjar um emprego. Encontrei no Banco Freire de Silveira, que era afiliado ao Banco da Bahia, para fazer estágio na carteira de câmbio, porque eu sabia falar inglês. No meio dessa história, em 66, eu venho para Ilhéus, para a carteira de câmbio aqui do Banco da Bahia, e depois para Ilhéus. Em Ilhéus, eu saía toda sexta-feira de noite, acabava o expediente do banco, vinha de ônibus até aqui e ia direto para a sessão de cinema de arte de Dr. Walter da Silveira no Cine Guarani, para ver todo mundo. Não era só para ver o filme, não, era para ver as pessoas que eu não via há algum tempo. E, numa dessas, encontro o Alvinho, que me dirigiu em O Suzis da Senhora Carrara, Álvaro Guimarães, e Arildo, segunda-feira a gente começa a ensaiar uma peça, você topa? Topo. Mas é segunda-feira mesmo, não voltei mais para Ilhéus, nem para pegar as roupas. E aí, de 66 para cá, não parei mais. Não parei. A primeira peça que eu fiz com o Alvinho foi o Arena contra Zumbi, formamos um grupo, que é o Teatro de Arena da Bahia, Sim. Que a produção de Domingos Leonelli e Luiz Lamego, eu de ator, Sônia dos Humildes, Álvaro Guimarães, Maria Adélia, Soane Ninck, Zé Luiz Pena, o presidente eterno do Partido Verde do Brasil, mais, quem mais? Caio Veras e Antônio Mesquita, 6. E João Jorge Amado de stand-in, que se um desses faltasse, ele entrava. Fizemos o maior sucesso. E o maior prejuízo, porque nós tivemos que fazer o teatro. Ali na Graça, naquele terreno baldio que fazem a feira da Providência. Onde tem um estacionamento, do lado do posto de gasolina. Exatamente. Ali tinha um barracão que nós fizemos, compramos madeira, fizemos um teatro de arena. E tivemos que ficar lá durante algum tempo para pagar o prejuízo. E o Teatro de Arena continuou graças ao prejuízo que tivemos, porque tinha que pagar. Já estamos aqui, vamos até o fim. E aí eu comecei a fazer realmente sem parar, de 66 até
essa data aqui na Bahia, interrompendo em 78, que eu fui fazer o mestrado, e nisso eu já tinha me formado na escola de teatro, foi em 70, Uhum. e fui contratado como ator na escola de teatro, depois que terminei. Lia Mara e Lia Robato souberam que eu tinha recebido um convite, depois da formatura, de ir para São Paulo, para fazer Um Grito Parado no Ar. Sim. Foi Otton Bastos que me convidou. E eu já ia. Aí elas, não pode, não pode, não pode. Foram a doutor Roberto. Para Doutor ele dar um Roberto jeito de Santos, para você dar um ficar. jeito de eu ficar. Aí, doutor Roberto, tá fazendo alguma coisa ele? Tá com uma peça em cartaz lá na escola, que é a peça de formatura dele. Eu vou ver hoje de noite. Ele foi. No dia seguinte, chama Lia Robato, as duas Lias, Lia Robato e Lia Mara, e diz, diga ao rapaz que ele está contratado. Me contratou como ator, logo depois fiquei como professor de história do teatro e depois de interpretação, que eu não larguei mais. E fiquei no tripé, meu tripé preferido, que é ator, diretor bem mais tarde, e professor. Diretor eu começo em 81. Eu nunca tive coragem de fazer direção antes, porque tinha medo de João Augusto. Não dava para fazer com o João. Eu prezava muito a opinião dele, disse, não vou fazer não. João Augusto morreu, eu disse, não, tá na Agora hora. tá liberado. Tô liberado. Aí comecei a fazer nós criamos a companhia de teatro da UFBA. Sim. E eu dirigi a primeira peça, que foi 6 personagens à procura de um autor. Pirandello. Pirandello, com Nildo Spencer, Ilmara Rodrigues, Petrovich, Cleise Mendes e 2 cotocos de gente, que é Elisa Mendes e Edlo Mendes. E fizemos e continuamos com isso e eu não paro mais. E Deus me livre de parar. E ainda bem, porque... Não, pra mim é. E pra gente também. Pra gente como público e como alunos também. Assim, depois, quando eu me aposento, quando eu fiz 70 anos, me aposento, eu vou dar meus cursinhos fora. Sim. Que é uma delícia para mim. Agora foi uma dificuldade, com a pandemia, foi uma dificuldade para mim acostumar a fazer online. Ave Maria. Eu não entendo porra nenhuma daquilo. Comecei a xingar, viu? Não entendo nada, mas absolutamente nada daquilo para fazer. Eu tomei 3 cursos, isso há muito tempo, de computação. Sim. Não aprendi nada. Não aprendi nada. E para fazer aquilo, link e tal, não sei o que, nada. Mas consegui e estou fazendo e tendo um prazer em fazer. Que bom. Sinto falta de estar pegando as pessoas, de dar, bota o braço para cá, vem para cá, vem, respira, vai, respira. Porque isso eu não consigo. Eu até tentei agora, no início do ano, fazer o curso, voltar a fazer a presencial. Mas não deu, porque piorou aquele negócio. Piorou, teve que voltar para online. Mas acho que em breve as coisas voltarão. Eu espero, viu? Ao presencial, né? Eu espero mesmo, porque eu estou gostando, estou fazendo, mas eu quero ver, porque fica uma aula de interpretação de plano americano.
do cá para cima. É verdade. E aí, como é que faz com o resto do corpo? O que é que faz com respiração? Mas a gente dá um jeito. Tem que se adaptar. É. Arildo, como era aquele momento ali do CPC, antes de 64? Porque depois de 64 eles não ficaram atrás de você, perseguindo, nada daquilo? Ou como é que foi aquele período ali? No CPC, era essa gente que eu falei. A gente fazia uma peça com Capinã escrevendo um texto e Tom Zé fazendo a música e a gente o melhor que podia atuando Sim. ali. Então, era, um, era uma época de prazer muito grande em fazer essas coisas. Tinha as meninas de letras, Solange, Teresa Sarno, tinha Johnson. Era um grupo, era realmente um grupo. O que na Europa chama ensemble, tinha essa coisa, esse sentido de. E o sentido de. Não só da montagem, Não né? só da montagem, mas de estar fazendo alguma coisa pensando na sociedade, pensando no Brasil, pensando na universidade. Uma das primeiras peças que nós fizemos chamava Arroz, Feijão e Simpatia, que era uma crítica do restaurante universitário. Mas era gente, era muita gente que ia naquela concha acústica. Em 5 dias, 15 mil pessoas. Nossa. Em 5 dias. Porque os estudantes iam mesmo para ver aquilo. Então, a temporada da gente, o Suzy da Senhora Carrá, que foi lá, era 15 mil pessoas assistiram. Nossa. Era um momento de ebulição no mundo todo, Muito. né? E aqui, principalmente, era muito gostoso de você estar se sentindo fazendo. Depois veio, tá perto, 31 de março ou 1º de abril. E aí eu tive que ir embora. Houve perseguição, sim. Sim. Houve perseguição, acabou. No dia seguinte, no dia 1º de abril, a gente saiu para ver como é que estava a sala de ensaio, que era ali a Ordem dos Advogados do Brasil, ali, que era a antiga. Na Praça da Piedade? É, Sim. ali. Perto do Shopping Piedade. Sim. Aquele pedacinho ali. Chegamos para ver o que estava, como é que estava a nossa sala de ensaio. Refletor quebrado, figurino jogado pelo chão, livro de educação. Foi uma tristeza. Então, começou o êxodo, né? A gente vai para um canto, fica numa casa escondido por um dia, dorme ali, depois. Isso até mais ou menos o dia 5 de abril. Depois disse, não dá para ficar. E passamos por Alagoinhas, depois eu fui para Sergipe. E fiquei lá. Tive que arranjar emprego, por mais que eu sentisse a necessidade de continuar fazendo o teatro, mas não tinha como. Então, volto para letras lá. E volto para ser funcionário de banco, que era uma tortura. Essa era uma grande tortura. Aí fiquei escondido. Antes disso, fiquei escondido num sítio de um amigo da família e um dia meu pai chegou lá e disse, olha, está saindo seu nome
No jornal. No jornal. Você tem que responder em inquérito. Mas, meu pai, se eu for, eu fico. Vai ter que ir. Vai sim. Aí eu vim. Felizmente não. Era só tortura verbal em cima da gente. Não chegou a ser preso, assim, detido, nada, né? Não. Para mim era uma tortura, porque sair do Castanheda, da casa de uma tia minha, para ir para Moraria, eu tinha que tomar não sei quanto remédio, E porque para era dar brabo. explicação para a polícia porque tava fazendo teatro. Para a Rapaz, polícia não, para o exército. pois é, esta é verdade. Pior. Pior. É uma pena. Mas a gente é bicho bravo, a gente volta. É verdade. É o que acontece agora, que eu estava dizendo um dia desse numa entrevista. Continuamos, não paramos. A gente aprendeu com isso, a não parar, a continuar, a acreditar nessa porra que é nossa vida, e fazer e continuar, e tá sempre lá. E derrubam, mas a gente levanta. Continuamos. Ou como diz uma história do pessoal do teatro na Espanha, volveremos, volveremos. E volveremos. Emociona tudo, mas é isso É mesmo. verdade. É verdade. Eu estava conversando com a Andrea, né, no bate-papo que a gente fez, a Andrea Elia, e ela dizendo assim, sobre esse momento de pandemia e tal, que ela teve que se readaptar da aula online. Aí que teve uma aluna que falou assim, esse negócio de teatro aí que vocês estão fazendo, isso vai acabar. Aí ela disse que ficou tão pé da vida e falou assim, não é possível, não vai acabar nada, a gente tá aqui desde as cavernas. Não tem como. Aonde tiver gente. Porra, tem desde a Grécia lá que acabam com o teatro. E a gente sobrevive. É verdade. E a gente sobrevive. Solon perseguiu Tespes, né? Pois é. E depois ali daquele momento. Mas aí, quando chega no momento mais arrochado, assim, mais duro, que é de 68 para frente, eles não. Você já estava aqui em Salvador de volta. Já. Em 66, eu fiz vestibular para a escola e, como eu, muita gente foi expulso sem ter frequentado um dia de aula. Nossa. Foi. Em 66 eu volto e vou lá. Chegou o secretário que era da minha terra. Eu vim me matricular. Não pode, não pode. Não pode, você foi expulso. Eu disse, expulso por quem? Você tem que pedir ao general lá no quartel da Moraria. Eu disse, não, o general não tem nada a ver com o que vocês fizeram aqui, não. Me matricula agora. Eu acho que o medo foi maior presencial. Do que do medo da caneta do general. Aí me matricularam, eu fiz o curso de 66 até 70 e em 68, quando começa a ferver o negócio com o AI-5, nós estávamos ensaiando o Biderman e os Incendiários, direção de Alberto da Versa. O diretor da escola desce, a gente estava ensaiando no teatro, desce, mas vocês não podem, entendo que vocês não podem fazer isso, não podem estrear. O ato foi no dia 13 de dezembro. Ele foi lá logo depois. Vocês não podem. Aí da Versa que estava lá, ficou lá num canto, respondo. Aí 2 alunos
atores, chegaram para o diretor: professor, o senhor é velho, nós somos jovens, nós vamos fazer. Ainda essa. Assentiu com o jeito dele de italianão. Aí estreamos. Não tinha muito o que fazer porque eles não sabiam ainda como fazer. Mas logo depois continuou e foi duro, foi muito duro. Nessa época eu já estava na década seguinte. Eu já estava no Vila, tinha sido chamado para fazer coisa no Vila, porque eu estava como funcionário da escola de teatro, já na década de 70, mas não tinha nada para fazer. Aí eu fui procurar o que fazer como ator no Vila Velha. Eu fui apresentado a João Augusto 16 vezes, eu contei. Pela mesma pessoa, Roberto Santana. Mas por quê? Porque ele não dava bola? Ou porque não registrava? 16 vezes, 12 foi charme. Grande professor. Um grande professor meu. Aprendi muito com ele. Aprendi muito. Assim como da Versa, assim como lá nos Estados Unidos, tem os mestres que ficaram para mim, que me botaram no caminho. E aí tem, na escola, tem da Versa. Da Versa foi convidado durante 2 anos para dirigir uma peça lá na escola, a grande peça do ano. Que naquela época tinha, vamos fazer a grande peça do ano. Então chamaram da Versa e ele fez o primeiro, Essa Noite Se Improvisa, de Pirandello. O que esse gringo me ensinou não está no gibi. Mas ensinou mesmo. E ensinou a forma italiana de fazer, que é a palavra, pela palavra. O que a gente sabia de Stanislavski, de ouvir dizer, de mal entender, de coisas, ele fez pela palavra, a palavra. O dizer a palavra. Mais ou menos com o que os ingleses faziam nessa época também, que é o fazer Shakespeare pela palavra. E ficou. Isso ficou. Depois vem João Augusto, que disse: vamos fazer cordel para o povo. E a gente fez e aprendeu uma forma popular de fazer teatro. E depois eu vou para a Bolsa, Bruce Levitt chega e me ensina o Stanislavski todo de novo. E isso é o que João Augusto fazia. Cultura mosaica. Um pedacinho daqui, um pedacinho daqui, um pedacinho dali, e formava. O que hoje em dia é a cultura da água, como é que a água se conforma. Naquela época eram os pedacinhos de coisa. Aqui, pedacinho do retrato de Frida Kahlo, aqui, e juntava isso para fazer. E nós fazíamos. E virava uma cara própria, né? E tinha uma cara própria. Depois disso, tinha uma cara própria. Com esses pedacinhos de coisas, a gente começa a ter uma personalidade a partir dessas coisas todas. É o que João Augusto chamava de cultura mosaica. E a gente aprendeu muito. E era com entusiasmo que se aprendia. Com aquela vontade de querer explorar aquilo. E aí a gente
vai e faz e se mete a fazer e faz. Os cordéis de João Augusto é a coisa mais linda do mundo. Quando nós fomos convidados para o Festival de Nancy, nós fomos com um cordel, 6 histórias de cordel. Fizemos num circo. O Cirque de la Pampinière. Tinha 10 mil pessoas assistindo. Poxa. E a gente chegava, começou o espetáculo. Esse povo não está entendendo porra nenhuma. Nós vamos levar vai ao silêncio. Acabou o espetáculo, 15 minutos de aplauso. Que maravilha. Porque não era o idioma, era o Pois é, sentimento que tocava. Não era o idioma, não era a fala, era o corpo, era tudo que dizia, e que nós aprendemos com isso. Que o que a gente aprendeu com a palavra e com o corpo agora se transformava numa outra coisa que era teatro. Eu me emociono falando dessas coisas, porque realmente é a minha formação, é isso. Essas pessoas que me formaram, é por isso que eu não me entusiasma ensinar também. Ficar essa coisa de... Ontem eu estava falando numa aula, vocês estão aqui pensando que veio o quê? Para se divertir fazendo uma aula de teatro, porque está fazendo uma aula de teatro. Não. No momento em que você se matricula, você assume um compromisso com você mesmo de que está fazendo teatro. E é para fazer teatro. Não é para vir para uma aula e depois esquecer. Não, é estudar em casa. Uma vez eu disse a um grupo de ator não pensa. Ai. Que é isso? Gente, ator pensa em casa. No ensaio faz. Ótimo. E não dá para parar. Não dá para parar. 82 anos, mas não dá para parar. Eu me lembro assim de algumas frases que você dizia nas aulas assim. Eu odeio teatro. Ah, continua. Ontem eu disse. Ontem eu repito. Como você diz, eu odeio teatro. Continua adiante. Não me faz teatro. Não me faz teatro. Outra coisa que eu estou descobrindo é que teatro é o outro, a alteridade. Você faz para com quem você contracena, você faz para quem você contracena e faz para quem vê. Isso, para mim, é uma nova descoberta do fazer teatral. Engraçado isso que você está falando. Eu fiz um curso com o pessoal lá em São Paulo do Stanislavski e tal. Fui lá para estudar Stanislavski, né? E aí eles davam o método e depois os derivados do método. Stella Adler, Meisner, Chekhov. E tem uma frase do Meisner que ele diz assim: acting is reacting. Atuar é reagir. É verdade, porra, eu tinha esquecido disso. Que bom que você me lembrou. É Meisner. Que é exatamente isso. É aquilo que o outro provoca em mim, aí eu pego aquilo, causa algo em mim, e aí eu faço algo. Esse algo que eu faço provoca no outro, e aí vai. E aí vai. É o frescobol, né? E isso vai dar uma reação para quem está vendo. Isso. E diferente do cinema e da câmera fria, a reação da plateia provoca em nós também. É claro. Então eu estou muito entusiasmado com essa coisa assim de que você faz
para o outro responde. Sim. O outro responde para a plateia que responde, que corresponde. Perfeito. Perfeito. E aí, antes da gente entrar mais ainda no fazer, eu quero saber de você como foi aquele momento ali da construção da escola de teatro da UFBA, aquele momento icônico de ir selecionando pessoas, pensadores, que é da onde nasce a escola de teatro, depois vem o Teatro Vila Velha. A escola realmente começa graças ao pai do homem que me empregou, que é Dr. Edgar. Sim, Dr. Edgar Santos, pai do Dr. Roberto Santos. Ele descobre a vocação da Universidade da Bahia, que não era a Universidade Federal da Bahia ainda, era a Universidade da Bahia. sim. Em 1946, ele assume como reitor e descobre essa vocação, que a vocação da Universidade da Bahia não é, como podia parecer, direito, engenharia e medicina. Não é. São as artes. São as artes. É belas artes, já centenária, e a descoberta das outras artes. Dança, música e teatro. Sim. Então, o Sacana chega e convida Kellreuter para fazer os seminários livres de música, chama Janka Rudska para dar os primeiros passos, literalmente os primeiros passos em dança, e chama um psiquiatra, estava vindo de Londres, chamado Martim Gonçalves. O suprassumo do orgulho, da vaidade, era também isso. Eu não conheci, mas pelo que mas é isso que faz a escola de teatro nascer. Em 1956, no fundo da reitoria, sem casa própria, e essas três artes começam a surgir na Bahia e a impor o que a Bahia é. Que vai dar depois em Glauber, não sei mais quem, Lindenberg Cardoso em música, as meninas de dança, que a gente diz meninas de dança por amor, mas que são realmente as pessoas. Lia Robato, pô. Sim. Lia Robato. Dulce Aquino. Então, vai se formando isso. A escola de teatro, que eu sei mais um pouco, começa em 56, em 58 inaugura o teatro. Já ali onde é a escola hoje. O Teatro Santo Antônio. Sim. Que hoje é o Teatro Martim Gonçalves. Foi ali. E eu tive o privilégio de fugir do Colégio 2 de Julho para assistir a estreia, que foi Senhorita Júlia, com Ana Edler, Antônio Patinho e Nildo Spencer. Mais figuração, Sônia dos Humildes, João Gama. Só pouca coisa. Pouca coisa, fazendo figuração. E aí começa essa companhia, esse grupo de teatro, e eu estou falando só mais escola de teatro, porque eu não conheço tanto dança e música. Dança e música. Sim. Dança e música só vou conhecer depois, numa situação não muito boa para os três, que foi com a criação da EMAC, a transformação das 3 escolas numa escola só. Mas, enfim, começa a escola de teatro e com peças para o público,
para o público da cidade. Até a última, que é o bonde chamado Desejo, que eu também vi, que é Otton Bastos fazendo Stanley, Maria Fernanda, filha de Cecília Meirelles, fazendo Blanche de Bois, Sônia dos Humildes fazendo Estela, e tem, antes disso tem o Alto da Compadecida com Otton Bastos fazendo o Palhaço, Petrovich e Equio Reis fazendo Chicó e João Grilo, Manuel Lopes Pontes fazendo o Padeiro, Jurema Pena fazendo a Mulher do Padeiro, e isso tudo eu fugia da escola de teatro. Eu era interno na escola de teatro. Uma vez fui pego, porque você, para fugir, você tinha que passar pela casa do diretor. Na escola do 2 de julho. No 2 de julho eu fugia para ir ver. Um dia o Dr. Ellis, Mr. Graves me pega. Ô, Haroldo, onde você estava? Ah, Mr. Graves, não vou negar, eu estava vendo teatro. Quando for peça, me peça. Opa! Pronto, me deu carta branca. Não precisava mais fugir. Não precisava mais fugir. Mas toda vez que tinha uma peça nova, e até a última, que foi o bonde chamado Desejo, que eu cheguei lá para ver a segunda vez, aí fui comprar o ingresso, aí, não tem mais não, o bonde descarrilhou. Que é a turma que sai para formar o Vila, que é o Teatro dos Novos, a Companhia de Teatro dos Novos, que sai de lá em 59 e em 64 inaugura um teatro. Gente de alto nível. Alto nível. E gente que queria fazer, e gente que carregava tijolo na mão para fazer o teatro. Construindo literalmente. Construindo literalmente. Aí você tem Otton, Petrô, Equio, Sônia Robato, Teresa Sá e Carmen Bittencourt, os 6. Mais outras pessoas que iam junto, que não eram da companhia, no Teatro dos Novos, mas que estavam juntos. Maria Manuela, Valdemar Nobre, Mário Guzmão, de vez em quando, que ficava lá e cá, e que em 64, depois do golpe, inaugura o teatro com um espetáculo musical chamado Nós, por exemplo, com Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Tom Zé e Gracinha Gal Costa. Eu não assisti o espetáculo, eu estava, mas consegui ver o ensaio. Chorava feito uma besta. Aquele povo que estava começando ali. Nós, por exemplo, logo dirigido por João Augusto. Logo a seguir, e Roberto Santana fazendo a iluminação. Logo a seguir vem o... Como é que é? Esqueci, lembro já o nome do outro espetáculo. Nova Bossa Velha, Velha Bossa Nova. E é esse povo, mais Alcivando Luz, Tom Zé e Pete cantor, não é a cantora não. Fernando Lona. E aí começo a fazer esses 2 espetáculos para, em seguida, ter o espetáculo teatral, que é Eles Não Usam Black Tie. Guarnieri. Com Otton Bastos, Equio Reis, Carmen Bittencourt, Valdemar Nobre,
Maria Manuela, e um bocado de gente que não tinha, mas que João Augusto, que era a filosofia dele, ficou a filosofia dele para o Teatro Vila Velha, que é: bota essa gente no palco. O que é que eu vou fazer com esses atores, que o ofício dele é estar no palco? Então inventava papel para o povo, para ver aquele povo no palco. Que maravilha. Você sabe que eu formei em História, né? Quando eu fiz os cursos contigo e tal, lá eu estava ali na faculdade de História e eu fui fazer a minha monografia, eles não usam black tie. É. Aí eu fui falar dos anos 50 em São Paulo, no Brasil e na Bahia, e como o black tie, teatro de arena, o CPC, como aquilo moldou a cabeça da Bahia e do Brasil depois. É assim. Como aquela peça é um retrato mesmo, né? Uma das coisas mais lindas de esse eu vi. No final do espetáculo, Carmen Bittencourt fazendo Romana e catando feijão. Cada feijão que caía no prato de alumínio parecia uma lágrima. Sim, que coisa linda. Era lindo demais. Era lindo demais. Não dizia nada, era só isso. Só o gesto e o som. Porra. E isso se transformou, o ponto cultural, que era a escola de teatro, vai para o Teatro dos Novos, para o Teatro Vila Velha, para o passeio público. E ali fica, durante essa época da repressão, da grande repressão, o point era todo lá. Você via grupos. E dali surgiu muita coisa, né, Arildo? Surgiu Glauber, surgiu Novos Baianos, surgiu... Glauber, por exemplo, é da escola. Sim. Começa lá. Namorava Helena Inês. Helena Inês era aluna da escola. Frequentava o clube de cinema. Frequentava o clube de cinema. E depois esse pessoal que vem da universidade, que vai consultar João Augusto para as coisas. Mafuz, Márcio. Sim, que hoje é diretor de lá. Esses grupos universitários eram todos alunos de João Augusto, né? Que para lá para conversar, para saber das coisas. Eu via muito lá isso. E aí, depois do Teatro dos Novos, que o Teatro dos Novos vai se esfacelando, Otton vai para o Rio, Teresa Sá também vai para Rio, Otton vai para São Paulo, para o Teatro de Arena, e Sônia vai para Rio, São Paulo, para escrever. Então fica João Augusto só. Coincidentemente, Sônia dos Humildes estava com o Teatro Livre da Bahia, fez um espetáculo com Daversa, na época que Daversa esteve aqui, e estava sem perspectiva. Fala com o João para fazer um espetáculo, para João escrever um espetáculo e ele dirigir. Ele começa com um espetáculo chamado Grrr, com Nilda, Sônia, Kerton e Nonato Freire. E daí, então, ele começa... Isso era o quê? 70 e pouco. Isso é 70, Em 72, ele quer repetir uma experiência que ele teve com o Teatro dos Novos, que é o Cordel. Sim. Aí faz o Cordel 2. Aí chama 36 atores para fazer o Quincas Berro d'Água. O mesmo personagem.
Ah, a peça A inteira. Sim, peça, sim. a peça. Quincas Berro d'Água. A seguir faz o Cordel 2. E pronto, não para mais. Eu tive a sorte de estar lá. 72 e fico com o João até 78, quando vou para os Estados Unidos. Eu estava lembrando, uns dias atrás, Harildo, é verdade que você pediu licença a João Augusto para viajar para a Bolsa? Eu disse, é verdade, sim, é verdade. Chamei, eu, bem-vindo, João, Maria Adélia, acho que só, que era o famoso núcleo do Teatro Livre da Bahia. Disse, ó, gente, eu estou com uma bolsa. Aí ele, você vai, mas eu tinha um papel para você. Não, João, mas deixa eu ir, deixa eu ir. Aí todo mundo, que é isso, João, deixa aí. Aí ele, tá bom, pode ir. No ano seguinte ele morreu. Em 79, eu estava nos Estados Unidos. Foi uma loucura para mim, sozinho dentro de casa, atendendo um telefone para dar bem-vindo me dando a notícia que João tinha morrido. Mas continuamos. Continuamos. E daí do teatro você também passeou por cinema, Ah, sim, TV. TV tem uma das coisas, uma coisa gratíssima para mim, em termos de prazer, que foi fazer a Gabriela. Foram 7 meses de pura diversão para mim. Fiz outras coisas também em televisão, mas o Gabriela foi diversão pura. Esse Gabriela recente com a Juliana Paz, Juliana Paz, Fagundes, Zé Vilker. Zé Vilker. Zé se juntou logo, porque tinha o núcleo baiano, né? Eles tiveram a sabedoria de chamar, não sei se foram 6 atores da Bahia, com papel importante. Uhum. Então, Zé só vivia chegando junto. Aí, uma vez eu saí do estúdio para almoçar, bora almoçar. Aí ele, eu posso ir com vocês? Pronto. Porque vivia rodando a gente. Porque ele gosta nordestino, né? E aí ficou amigo da gente muito. Um grande ator também. Porra. Mas ali era todo mundo. Desde Humberto Martins, a Juliana. E a gente se divertia a partir do camarim. Tinha o filho de Onei, coitado, trabalhava em outra coisa, aí vinha, antes de entrar em cena, ficava dormindo. O nome dele não é Irving, não. Irving eu fiz foi outra coisa. Esqueci, a cabeça não estava boa. Eu me lembro de coisas de... Ontem eu estava fazendo uma gravação, aí não sei por que falou em cordel, aí eu comecei. Certo dia eu viajei da cidade de Palmeira com destino ao sertão. Em Serra da Cachoeira veio uma grande questão do fiscal com a parteira. Começou a discussão por causa do coleta. E a parteira zangou-se. Era a briga do fiscal com a parteira, que eu fiz em 72. E o texto lá na memória. E o texto lá na memória. Felizmente, Engole Brasa também era outro, que eu fazia o cantador até hoje. Até hoje, tá cá. Agora, me pede para eu decorar um texto no ensaio. E agora? Pois você sabe que eu comecei
no teatro pelos camarins ali, né? Aham. E os primeiros camarins que eu frequentei foi o Beijo no Asfalto no Teatro Gamboa, que eu decorei as suas falas, que você fazia o pai, né? Era. E aí a Andrea ficava batendo texto comigo e eu ficava dando as suas falas. Aí chegava no camarim, ela me botava para falar para vocês. Selminha, Selminha. Grande atriz, nossa senhora. Como é boa. Como é boa. É um prazer trabalhar com a Andréa. Mas é mesmo. Me lembro também do Prostituta Respeitosa, Com o Márcio dirigindo. com Márcio dirigindo. Era Nossa, você. como era bom de ver. Era você, Eu ficava com o Rai sentado na plateia e ela começava a peça, era lá com Daniel Becker, começando o texto. Depois é que nós subimos para. Mas era bom de ver. Era bom de ver. Tem ator assim, que é bom de ver. O prazer de ver. João Gama, que era um ator da escola, na época que eu estava lá, eu devia ter uns 70 já, e era professor de caracterização. João Gama era um senhor ator. Ele fez comigo o Montacargas, direção de Ewald Hackler. E um dia eu me perdi. Porque ele começou a fazer uma cena que ele abria a mala do meu personagem e tirava as peças de roupa e ficava examinando. Não dizia uma palavra. Aquilo era nojo. Aquela camisa era terrível. E eu me perdi. Não pude seguir porque eu estava admirando o João fazendo. Em cena. Em cena! Em cena! Em cena! E tem tanto ator que tem medo do silêncio, né, Arildo? Tem que preencher com alguma coisa. Tem. É isso, uma das coisas que eu mais me bato em minhas aulas é isso. Você tem que dizer as coisas. Menino, ainda brinco. Peça de Arildo Deda dura 2 horas e meia. Então, descanse, porque é isso que você vai ter. Outro dia falaram assim, peça monólogo boa tem que ser 1 hora e meia no máximo, senão o povo cansa. Aí fala, peça de Arildo Deda é 2 horas e meia. E cinema, Arildo? Você. Tem gente que vê uma diferença entre atuar para teatro, atuar para cinema, atuar para televisão. Obviamente, tem aquelas coisas que a gente até já falou, né? A falta do público, a coisa da câmera fria, tem o você chega a tal hora, se prepara, bota figurino, maquiagem, vai almoçar, volta, tira uma soneca, até começar a gravar, já esfriou, o personagem já foi embora, né? Tem todas essas dificuldades. Mas você vê alguma... Tem gente que diz assim, tem um bom tempo que eu já não ouço mais isso, o que para mim é uma grande coisa. Você vê alguma diferença entre ator de teatro, ator de cinema, ator de TV? Você acha que existe isso? Olha, para começar a conversa, ator é ator. Também acho. E pronto. Agora, ele tem que saber que no teatro ele tem a velhinha lá da última fila, que precisa ser ouvida, que o personagem é mais ampliado. Mas aqui, no cinema, você tem a câmera aqui. Você não pode embolar. O mestre nisso tudo era Marlon Brando, ele não embolava. Ele dizia as coisas aqui, mas dizia. Dom Vito Corleone era pior. Aquele personagem é fantástico demais. E então, é isso. É saber
que existe a velhinha surda lá da última fila, que você precisa falar para ela, e tem a câmera aqui, que é o espectador ideal. Que é como se estivesse ali dentro da sala na hora. Na hora. Tem? É só uma questão de linguagem. Mas o trabalho do ator é o O mesmo trabalho do trabalho. ator é o trabalho do ator. Perfeito. Eu ia dizer um palavrão agora, mas não digo não. Então, você já fez muita coisa de teatro, de cinema, de TV. Já falamos aqui de algumas peças que você viu, que você participou. Mas como ator ou diretor, aí você escolhe. Qual foi assim a que mais marcou? Eu sei que é difícil dizer qual filho a gente ama mais, né? Mas qual foi que assim te marcou mesmo? Profundamente. Como ator, vá, como ator. Olha, Eu sei que tem muita coisa, mas uma que você falou assim, essa foi um marco assim na minha vida. é sempre a última. Mas tem umas coisas assim, por exemplo, eu fiz agora uma adaptação, direção de Marcelo Flores, Dédalos, a última gravação, foi uma coisa com que eu me formei e que me formou. Me formou. Esse Beckett me formou. Hackler, que eu não posso deixar de esquecer, é outro grande mestre nessas histórias todas. Então, você pega Fim de Partida, pega aquele personagem e ainda tem o privilégio de ter um outro personagem junto de você chamado Gideon Rosa, que eu digo sempre para ele, quando eu crescer eu quero ser Gideon Rosa. Ele é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Então tem essas coisas. E os cordéis da vida. O Teatro Popular de João Augusto. Tem uma coisa também que ficou lá do mestrado, foi a última peça que eu fiz. Foi o velho Tchebutikin das Três Irmãs, de Chekhov. Nossa. Mas enfim, você pensa sempre na última. Pensa sempre na última. Mas sempre tem uma coisa que você aprende desse, aprende daquele, vai. Filha da puta. Você não pode escolher. É a porra do filho. Sim. Você não escolhe. Porque se esse deu isso para você, aquele chegou e disse, tome mais isso. E você vai crescendo. Você vai crescendo. Não é como ator, que isso não interessa tanto. É como ser humano. Sim. Sim. E Isso aí, é um negócio muito doido, né, Arilson? É. Porque a gente sempre tem alguma coisa, parece assim, conspiração do universo, deuses do teatro, sei lá que explicação se dê a isso, né? Mas, ou que o teatro é um sacerdócio mesmo, uma escola de mistérios e tal, enfim, que é como cada ator recebe o personagem que precisa para que ele viva alguma coisa ou aprenda alguma coisa. Eu não consigo diferenciar personagens que eu fiz só por fazer. sim, Sempre teve alguma coisa sempre. que mexeu comigo, que marcou, que me ensinou. O que não tem, você esquece. É, Você não esque, você esquece. Tem coisas aqui que eu estou tentando lembrar. que passa batido. Para quê? Mas é porque te transforma. Te diz porque você está no mundo. E isso não tem nada de poesia, nem de frase feita, nada disso. É que o texto vem na hora certa para você fazer.
E para aprender. E para aprender. O melhor de tudo é isso, que você aprende. Nem que seja, aprende o que tem lá dentro de você e você não sabia. Nem que É seja na base da incrível, cacetada. é verdade. O que também é uma das coisas constantes também, em muitos É. momentos, né? A gente acha que é uma coisa e o diretor ou o autor É, vem, é, quebra a é, cabeça e fala é. assim, não, cara, é por aqui, ó. Eu tenho uns alunos assim que vêm com a coisa já pronta e dizem, não, experimenta assim. Ah, mas não foi assim que eu estava pensando que devia ser. Mas faça assim para ver no que é que dá. Não feche as opções. É. E aí você vive. Tem um negócio muito legal do mais, né, também. Que é ele. É as estratégias de ação que ele chama. Ah, Tenta por aqui, não vai, tenta por ali, não vai, tenta por ali. E aí você, até você encontrar como é que aquela pessoa pensa e é, age. é. É muito doido isso. Não é só decorar o texto, pensei aqui num trejeito. Não. Não. É um ser vivente. Como é que ele pensa, como é que ele age, como é que ele sente, como é que ele reage, como é que ele respira. E presta atenção, isso não é sessão de psicologia não, viu? De psicanálise. É você aprender-se. Fazer e refazer fazem um só mistério, já dizia o poeta. Perfeito. Perfeito. E de todas essas escolas, assim, escolas que eu digo não só físicas, né? Mas Sim, escolas sim, de de pensamento. pensamento. Que você já passeou, já fez, já aprendeu. Eu sei que você gosta muito de Shakespeare. Eu já fiz junto contigo Shakespeare, tragédia grega, comédia, textos brasileiros. Como foi que você foi pensando no seu jeito de fazer? Como ator e depois professor, diretor. Que a gente Você aprende. assistiu minha aula ontem? Não assisti, não. E não teve também nenhuma mosquinha que me contou, não. O que é isso? Essa porra é para o seu crescimento. É para você estar no mundo. Então, aproveita, porra, e faz. E faz. E se transforma. E usa você para se transformar. E é bonito você se transformar. É isso. É que de tudo fica um pouco. Sim. Mais um poeta. De tudo fica um pouco. E fica um pouco para você aprender. E para usar adiante. E para se transformar. Formar-se através dessa porra dessa arte. Eu me lembro assim de algumas coisas que você falava. Respira. Aonde é que ele respira? Observe, procura achar por onde é que esse personagem respira. Não, É uma respiração não liga para curta, a é pontuação, uma. não liga para a pontuação, não. Faz direto até onde você vai respirar, onde é. E aí você acha. Tem, tem algumas coisas assim que eu aprendi em outros lugares também, né? Não, que faça o diário da personagem, faça a vida pregressa dela até o ponto em que ela começa a peça. Tem vários estilos, Sim, mas essa coisa assim de descubra onde ele respira. é.
O um nascimento. bypass ali da. É um negócio assim incrível. Porque eu me lembro de uma aula que a gente fez lá no Portela Café Sim. e que era tragédia grega. Eu fazia o Polinices. E aí você falando assim, né? Primeiro você fez um geral assim das formas como respirar, como das caixas, né? É. As caixas das respirações. E aí aonde é que esse cara respira, né? Porque a respiração vai te levar para a emoção. E a emoção vai te levar para uma respiração. E de fato, quando o cara tá com raiva, ele não respira profundamente, a não ser que ele esteja tentando controlar a raiva. Ah, E aí eu comecei a fazer essas coisas, eu falei, caramba, de fato, isso é como o funcionamento do corpo. para mim, o exemplo básico é o ser ou não ser. Ser Sim, ou não ser. Eis a questão. Porque aí é o pensamento. é. É o pensamento, não é a fala. A fala é porque é teatro. E aí ele sozinho olhando para aquela caveira que É, foi o cara que botou ele no colo. é. E ele vendo a vida dele anterior, até aquele momento, tudo que está acontecendo no reinado que era do pai dele, e o que que ele vai fazer diante daquilo, né? E todo o conflito interno que ele tem na cabeça dele. E aí, eu faço alguma coisa ou eu deixo pra lá? Eu faço ou eu deixo de fazer me matando? E aí vem a respiração profunda e lenta. Ser ou não ser? Eis a questão. Pois que é mais nobre. Aí começa uma outra Um respiração, fluxo de que, é, pensamento. que te leva a uma outra respiração. E saber que o texto escrito, a pontuação, é apenas uma partitura, Um um indicativo. indicativo para você seguir ou não. E como ele escreveu tudo pensando nas respirações, né? Todas as falas de todos os personagens, de todas as peças. É gênio mesmo. Não tem outro adjetivo, não. É gênio. Eu me lembro dos sonetos também. Os sonetos são maravilhosos. Os sonetos de Shakespeare. Até hoje na minha cabeça. Como é? Ai, tá aqui na ponta da língua. Minha amada, olhos tem que. Tá? E se branca a neve é, seus peitos são não sei o quê. É, E se não sei o que é arame, seus arames são cabelo. é. E pá, ele vai, aí depois, no final, ele vai esculhambando a mulher toda e no final ele diz assim, mas como é linda a minha doce amada, que ela pode ser do jeito que for, eu vejo nela a beleza. É incrível, ele é incrível. Shakespeare, então, é o que você acha assim que é o suprassumo ou ele é um dos? Olha, eu tenho que dizer que é um dos, e é o que eu estou fazendo agora. É o que eu Sim. estou fazendo agora. Porque eu tenho que acreditar que esse menino, Plínio Marcos, fazendo Navalha na Carne, como eu estou dando para os meus alunos agora, é tão bom quanto Shakespeare, Plínio Uhum. Marcos, porque você vai fazer que ele seja tão bom quanto. Tá na mão do ator. Está na mão do ator. Isso é outra frase sua, assim, que eu falei, isso aqui pra mim é a chave do segredo, que é, subiu no palco, tá na mão do ator. O diretor pode falar o que quiser, o texto pode falar o que quiser, mas tá na mão do ator. E eu cito sempre Domingos de Oliveira, né? Ator saiu da coxia
entrou no palco numa corda bamba. Pode cair a qualquer momento. Ele tem que ter consciência que pode cair a qualquer momento. E segurar a porra. É verdade. E tem que... Porra, pode cair um refletor. Aquilo você tem que reagir àquilo dentro da cena. E aquilo está acontecendo agora. Aqui e agora. Não é uma coisa que foi feita... Você sabe o roteiro qual é. Mas chegou na hora, é outra coisa. É outra coisa. E segura o cu. Ele xinga, viu? A frase que eu ouvi você dizer foi: quem manda é o ator. No final, quem manda é o ator. No final, quem manda é o ator. É isso mesmo. É ele que está sentindo, né? É ele que está sentindo ali o momento, o interno, o externo, o público, o fio da navalha ali, a corda bamba. É ele. Fez todo... Lá vem Shakespeare de novo, né? O mundo é um palco. E de fato, né? O universo fez esse planeta, as pessoas, a vivência das pessoas, a história, o contexto, a cultura, a economia, lá, 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 e a gente está aqui vivendo. E no palco é a mesma coisa. Escreveram o texto, dirigiram a peça, formaram os personagens e a gente foi... Soltaram a gente ali e agora é viva. E tem que estar vivo, não dá pra... Agora isso é muito louco quando você vê alguém que tá preso na personagem e quando tem alguém que tá vivendo um momento. Que é o Eu Odeio Teatro, né? A zorra do Odeio Teatro. Que é o cara que tá preso ali no... Preso ali e começa a fazer teatro. É ruim pra burro. Eu concordo. Ser ou não ser. Vai virar personagem de Chicanísio. Caricatão. Canastra total, né? Ai, que maravilhoso. E Arildo, pensando assim nesses novos momentos, né? Não tão novos assim a pergunta que eu vou fazer, mas fazer um monólogo como ator é mais desafiador do que fazer um outro projeto? Como a vida de Galileu que você fez. Já tem um tempo que você fez. Olha, o monólogo mesmo que eu fiz é como é que chama? A última gravação de Crap. Foi a única que eu fiz. Agora, ou você faz teatro, ou você vive. E aí não importa se é uma peça em 5 atos ou se é um monólogo. Ou se é um monólogo. Aquilo é uma obra de arte que você vai dar vida. Sim. Agora, o que você não pode, como eu tenho visto ultimamente, é aproveitar para fazer o desespero da sobrevivência. Sim, tô entendendo. Então vem um bocado de coisa ruim. Só pelo fato de estar querendo fazer, pô, não faça. Não faça, porque está prestando um desserviço à arte. Agora, entendo o seu desespero em querer fazer teatro, em querer encontrar uma forma, a melhor forma é através de um monólogo. Entendo, mas vamos, calma. Devagar e a gente faz.
Não faça por fazer. Não seja o menino se amostradeiro, como eu digo. Sim. Aquele menino que chega na sala de visita e diz: vem cá, meu filhinho, recita aquela poesia que mamãe lhe ensinou. Então, em certos monólogos. Sim. Sim, tô entendendo. Você está me obrigando a xingar, mas não vou xingar mais do que eu já xinguei. Mas o desafio para o ator, assim, você acha que é um desafio tão grande quanto qualquer outra peça? Ou você acha que é um esforço maior mesmo, fazer um monólogo? Não! Você está fazendo teatro. Sim. Então pronto. Então É pronto, sempre. seja conversando aqui com o outro cara ou pensando nas coisas e o que eu devo fazer agora? Mas não, e faz o velho da última gravação. Mas você está fazendo. Na última gravação, você tem o privilégio de contracenar com você mesmo. 30 anos atrás. Então, o negócio é fazer. É fazer. Seja um ator em cena, seja 36 atores em cena, com João Augusto já botou 36 em cena. Pelo fato de não querer deixar ator do lado de fora. É pensar politicamente. Não tá pensando assim no cachê que vamos ganhar. Não. Verdade. Nós fomos para a América Latina com o Quincas Berro d'Água e quando voltamos, tá sem dinheiro para pagar dívida, pagar passagem, essas coisas, porque né, não teve nenhuma ajuda. Aí, eu e Bem-vindo traduzimos uma peça chamada La Revolución. Não podia dar esse nome, porque senão não saía. Opa. Não saía. Então, Graças à la Vida era um travesti e o agente do travesti em cena. Sim. 2 atores, Bem-vindo faz o travesti, eu faço o agente. Aí João Augusto leu. Tá bom, tá bom. Mas o que é que eu faço com os outros atores? Ele botou todo mundo em cena. No foyer, lá no Vila, já começava os atores dançando no cabaré, porque era a apresentação do travesti. Que maravilhoso. Depois trazia para dentro do palco. Para dentro do palco. Trazia todo mundo, inclusive todo mundo que viajou e quem não viajou com a gente. Mas João não tem dinheiro, a gente está fazendo isso para pagar. Sim. E o que é que eu faço com os atores? E pagamos tudo. A peça ficou 2 anos em cartaz. E era lindo de ver, e era lindo de fazer. Esse original era de quem, Arildo? Isaac Chocron, é um venezuelano. Já era esse mesmo tema também, não foi adaptação? Não, era isso. Era um... No fim, o travesti chegava e expulsava o público para fora. Saiam, a revolução está lá fora. E conseguimos passar pela censura. Provavelmente eles pensaram que eram eles a revolução que está lá fora.
Maravilhoso. E depois de um tempo, você começou a fazer como ator, sendo dirigido por alunos seus também. Sim. Que isso é maravilhoso também, né? Não, é um Veio o prazer. Marcelo, Porra. teve Vinícius, teve um É. pessoal legal, né? Como foi essa experiência? De ver aquelas pessoas que você formou ou contribuiu na formação e agora... É um orgulho retado. Mas que não pode contaminar muito a gente, não. Tem que assumir diretor e ator. Sim. Ali tem que deixar o lado pessoal de lado. É. Mas agora, o Dédalus, a última gravação que ele... O Em Família, pô. Em Família, a direção dele. Em Família é uma das coisas... Aí, vou botar aquela velha pergunta. Em Família é uma das coisas que eu mais aprendi ultimamente. Como ator. Sim. Como ator. Porque teve um prosseguimento na apresentação. Não chegou, fez 15 dias e acabou, não. Fazia sempre, sempre. E a cada temporada, pequena temporada, era uma renovação. E estava todo mundo junto, né? Fazendo. Estava em família mesmo. Em família, em família. E olha que é uma coisa que eu detesto. Vocês não são família, vocês são... Aprendi com o João Augusto. Vocês não são família. Vocês são atores que trabalham juntos. Mas essa virou... Ali era isso mesmo. Ali virou Em Família. Até hoje a gente tem um grupo Em Família. E aquela peça era linda mesmo. Nossa, e era bom de fazer, porque cada noite era um aprendizado. E olha que eu nunca larguei o texto, né? Isso era uma coisa que eu ia lhe perguntar também. Porque até você falou, né? Ah, tem coisas que eu me lembro de antigamente, mas agora para reter a informação é mais difícil. É difícil, é difícil. Mas, Arildo, não quero jogar confete, não. Mas é uma pergunta legítima mesmo. Mas você lendo, não parece que está lendo. Você está ali fazendo o momento, Eu sabe? tinha que compensar o fato de eu não estar memorizado. Então, eu aprendi um método de ler. Sim. E aí ia. Era um guia. Sim. Porque você também não está fazendo teatro desde ontem, né? Já tem um pouquinho de tempo. Um pouquinho de tempo. Quase 60. Mas, de fato, tem... Que assim, né? A gente ouve vários comentários. Ah, mas a pessoa tá lendo. Ah, mas não sei o quê. Eu falei assim, eu queria que você lesse como ele lê. Porque nem no ensaio tu lê desse jeito. Isso é... Não, porque tá lendo, aí quebra o negócio da cena, porque aí eu lembro que é Não, teatro. isso aí eu juro que, Falei, juro que não quebra. Não, eu Juro. também acho que não. Eu também acho que não. Por isso que eu tô dizendo, não é jogando confete, não. É um relato sincero mesmo. Eu falei, rapaz, não, pra mim não parece que tá sendo lido. De jeito nenhum. Tá sendo vivido Olha, ali. tem uma peça que foi em Fim de Partida, Uhum. direção de Hackler. Eu fazia um cego. E não havia jeito de memorizar o texto. Tava ali com óculos escuros. Com óculos escuro. Agora, era impossível você ler com o óculos escuro. Então, o que ele fez? Maravilhoso. Fez como se fosse uma persiana. No óculos. No óculos. Colocou espaçozinhos
pequenos Uhum. com a luz, de luz que não tinha o escuro, não tinha a cor escura. Sim, Era o vidro normal. Então, de longe você não percebia que estava cortadinho. mas pelo lado de dentro da sua visão na lente, É, você isso conseguia. aqui. Onde é que eu posso? Aqui, aqui. É isso aqui, ó. Sim. Então, de longe você não percebe que está Então, cortado. a lente era como se fosse rajada, assim. É. E aí eu lia. Que massa. É outro dos meus mestres, Ewald Hackler. Que Rapaz, aula, já viu? chega! Que aula, viu? Eu vou aproveitar seu já chega. A gente vai finalizar. E assim, se deixasse eu ficava aqui te explorando até amanhã. Mas tá bom mesmo, a gente tá aqui já tem um tempo. Eu quero que você divulgue suas redes, seu curso, o que você está fazendo, o que é que você vai fazer, de peça, de curso. O meu curso tem continuidade, e já tem um grupo que está sempre lá. E recebendo gente nova, assim, a cada. Eu estou agora fazendo o que termina dentro de um mês, o Ensaio de Brasil, que são 3 peças brasileiras, que é o Navalha na Carne, de Plínio Marcos, O Amor do Não e Querida Mamãe, de Maria Adelaide Amaral. O Amor do Não é de Fauzi Arapi. Então, o que a gente faz é como se criando uma situação, um ensaio com o elenco da peça. Sim, E faz isso, eu estou fazendo, por exemplo, eu tenho 2 turmas, uma terça e outra quinta, e uma turma de terça tem 3 elencos. E aí eu começo a fazer ensaio da peça, sim. Como se fosse ser montada. como se fosse ser montada, Sim, para dar uma vivência a esses atores do que é montar uma peça. legal. A próxima ainda vai ser nessa situação. Estou querendo ver se eu pego em abril, se eu pego um Nelson. Maravilha. E depois posso voltar a. Estava pensando em voltar ao Shakespeare. Mas eu não paro mesmo. Acabou um, começa outro, e tem sempre gente procurando. Então quem quiser fazer seu curso, Procura João Figa. João Figa é que está coordenando os É cursos. meu boss, meu agente. Ótimo. Então, você tem Instagram, essas coisas, rede social, ou tudo lá com o João? Melhor deixar lá com o É João. melhor com o João, É né? melhor com o João. Então, quem tiver interesse em fazer os cursos de Arildo, procurem por João Figer nas redes, no Google, no Facebook, no Instagram, onde for. Que Ele tem tudo isso. João Figer vai lhe endereçar a Arildo e aos cursos de Arildo. Então, eu quero lhe agradecer mais uma vez pela sua gentileza, pela sua disponibilidade de vir aqui. Não, para mim não tem que agradecer, não, porque eu gosto de fazer essas coisas. Chega do... E dizer também assim que eu prometi que eu não ia puxar seu saco. Espero que eu tenha conseguido. Conseguiu. E é ótimo isso. Porque quando a gente está assim, diante de uma pessoa que a gente considera como um grande professor, que nos ensinou, que está aqui, que tem muito a nos ensinar, a gente fica meio babão, né? Então eu espero que tenha conseguido isso. E dizer que
A casa está aberta, se você quiser vir novamente, a gente conversar mais, falar de outras coisas que eu não falei, divulgar também seu curso, suas coisas. A gente vai manter contato e eu prometo que, como um bom aluno, eu vou manter mais contato, não vou sumir, não. Então a gente, quando finaliza, eu sempre levanto a bola para o convidado cortar, né? Então eu falo assim: se tudo pode, Tudo fica. então se tudo pode, tudo fica e o arte pode. É isso. Obrigado, Arildo. Que ótimo.